Olá, mais uma vez nós estamos aqui nesse vídeo compartilhando alguns conhecimentos bíblicos. Espero que você esteja aí com papel, caneta na mão para anotar tudo aquilo que a gente for falando. Nós já colocamos aí um primeiro vídeo desse novo projeto e esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo e trazendo para você. A gente vai falar sobre as províncias e as cidades pelas quais Jesus passou. É algo que você já deve ter lido na Bíblia, né? Cidades pelas quais você já se lembra aí de alguma história bíblica que aconteceu, que envolveu ali a pessoa de Jesus. E agora a gente vai trazer em alguns pequenos detalhes cada característica, cada aspecto dessas províncias e dessas cidades. Mas já de antemão quero pedir você que nos ajude compartilhando, né, dando seu like, divulgando esse projeto para que mais e mais pessoas possam vir e aprender, né, conosco. Tenho certeza de que esse vídeo tem, né, surtido um efeito para a sua vida de alguma forma, para que você possa compreender e analisar com uma outra visão a história bíblica. Isso serve para na sua compreensão, para a minha compreensão, para que nós possamos entender de fato toda aquela história de Jesus, por onde Jesus passou e outros tantos assuntos que a gente vai também divulgar aqui nesse canal. Que você seja grandemente abençoado com este vídeo mais uma vez, no nome de Jesus. A região na qual Jesus passou e viveu é uma região que tem muitos vales, muitos montes, tem uma cadeia de montanhas, cordilheiras, rios, mares, mas também é um lugar que tem um deserto muito grande. E esse lugar é conhecido como terra de vales e de montanhas, né? A gente vê isso lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 11, também falando sobre isso, sobre essa terra que é tão vasta, com tantas coisas diferentes, com uma vegetação muito diferente em alguma parte do país, não é? E nós vamos estudar sobre isso, é isso que a gente vem falar, e eu quero trazer aqui umas características sobre algumas regiões, como a Galileia, a Judéia, Samaria, sobre a Pérea, e eu quero aí destacar alguns aspectos muito importantes nesse meio aí onde Jesus viveu, nesse mapa, né? Afinal de contas não é um lugar tão imenso, mas é uma região cercada de assuntos muito interessantes, de histórias maravilhosas. Com certeza você já leu algumas aí, né? E é por isso que nós estamos aqui. A gente quer trazer alguns detalhes sobre essa região, do norte ao sul do país, do leste ao oeste, para que você possa entender mais claramente alguns textos que a gente pode até citar aqui. Praticamente as cidades pelas quais Jesus passou estavam cercadas por cordilheiras e por montes. É uma região com uma extensa cordilheira que desce desde os atuais limites com o Líbano e a Síria e até as regiões desérticas do Negev. É onde eu falei, né, onde está o deserto de Negev, ao sul do país. Na parte norte, aproximadamente, né, está a 1.300 metros acima do nível do mar. Isso é um fato bastante interessante, né? E a parte sul, ao contrário, está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. A gente pode ver essa discrepância aí nas regiões, né, dos montes e dos vales, das cordilheiras, e é algo que você lendo, você não tem essa compreensão. Mas eu queria trazer este aspecto para você também, para que você possa se ambientar, começar a entender por que Jesus subia, por que Jesus descia, né? Qual a distância entre uma região, entre uma aldeia, entre uma província, uma cidade, né? Pelas quais não somente Jesus passou, mas toda aquela população que vivia ali. A população, né, do norte de Israel é uma população onde a gente vê ali a Galileia, são pessoas mais simples, né? São judeus também, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a Galileia agora. A Galileia era uma cidade bastante diferente, porque habitavam ali judeus e não judeus, e era conhecida também como a Galileia dos gentios, ou seja, essa palavra gentio significa aquele que não professava da mesma fé, não era religioso como o judeu, ou seja, se referia mais aos não judeus. Gentio era aquela pessoa praticamente pagã,
era uma palavra, né, um apelido que foi falado ali. Com certeza você já deve ter ouvido aí falar sobre a Galileia dos gentios, porque não havia somente judeus ali, mas também habitavam pessoas que não eram da cultura judaica. Arqueologicamente falando, a gente pode notar que a parte da Galileia que fica ao norte de Israel era uma região bem religiosa, era uma região que havia muitos aspectos religiosos ali, né? Na Galileia a gente pode citar algumas províncias, algumas aldeias que ficavam ali ao norte. E a Judéia, né, era considerada uma parte mais nobre, onde havia o templo, onde haviam as peregrinações, onde estava Jerusalém. E era uma parte que era praticamente habitada pelas pessoas mais ricas, de alto poder aquisitivo. E a Galileia não, a Galileia que ficava no norte, era um lugar mais habitada por pessoas mais pobres, mais simples, camponeses, agricultores, artesãos, pessoas que trabalhavam, né, com peixes, né, pescadores, madeireiros, pessoas que trabalhavam com carpintaria. Ali ela era uma região que habitava esse tipo de pessoa. E a Judéia não, a Judéia era uma região mais elitizada, era onde as pessoas realmente iam adorar, onde estava estabelecido o templo de Jerusalém. E essa é uma grande diferença, onde Jesus passa a maior parte da sua vida ali, né, na Galileia, nas regiões da Galileia. E é muito interessante porque a gente pode ver os milagres que aconteciam ali, principalmente porque ali havia também o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, que é a mesma coisa, e a gente vê Jesus ali próximo ao mar da Galileia, né, ou o mar de Tiberíades, lago de Tiberíades. É um lugar, né, conhecido por todos nós, onde houve, né, a pesca maravilhosa, aonde também a gente pode citar que Jesus andou sobre as águas, Jesus acalma a tempestade. Tudo acontece ali na Galileia, onde está próximo ao mar da Galileia, que a gente comumente costuma chamar. Algo também que a gente pode citar aqui é o sotaque e a língua para a qual as pessoas usavam na região da Galileia. Jesus mesmo era galileu, Jesus veio, né, morou em um tempo em Nazaré, né, e Cafarnaum também foi a cidade que Jesus escolheu. E naquela época o sotaque era bem diferente das pessoas que moravam na Judéia. Afinal de contas, eram pessoas mais humildes e as expressões que eles usavam eram expressões muito diferentes, aramaicas, algo que era bastante antigo, e eles, né, utilizavam ali para se comunicar entre eles. E a Judéia, né, a parte que era mais nobre, né, eles faziam, né, pouco caso desse linguajar, desse sotaque daquelas pessoas. Pedro, ele foi facilmente, né, achado ali no meio das pessoas. Quando Pedro está ali negando a Jesus, a Bíblia fala que ele é reconhecido, né, por andar com Jesus por causa do sotaque dele. E Jesus com certeza carregava também um pouco desse sotaque, desse linguajar, usava expressões aramaicas para se comunicar com o povo, com a população, com a multidão. Era uma língua mais fácil de ser entendida, diferente da linguagem, do sotaque e das expressões usadas dentro do templo de Jerusalém, onde haviam ali os fariseus, né, os sacerdotes. Era um outro tipo de linguajar. Então, facilmente, um galileu era reconhecido não somente pelas roupas que vestia, pelo jeito, a maneira que se comportavam, e também pelo sotaque, pelas expressões que eles utilizavam. Né? A gente pode ver isso, né, claramente na região do Brasil, um Brasil tão grande, tão vasto, tão bonito, e cada região a gente vê um sotaque diferente, uma expressão diferente, para o mesmo tipo de coisa. Então era assim que acontecia na Galileia e na Judéia. A região da Galileia também é conhecida como Alta Galileia e Baixa Galileia. A Alta Galileia é uma região um pouco mais afastada, com muitas montanhas, e onde a gente não se vê muitos relatos bíblicos. Já a Baixa Galileia, exatamente esses lugares pelos quais Jesus passou, e é onde tem as principais aldeias e cidades, né, que é citado na Bíblia. A gente pode citar aí a Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Caná,
Genezaré, Magdala, Gadara, Naim. São regiões que ficam ali na Baixa Galileia, próximo ao Mar da Galileia. Decápolis são as 10 cidades greco-romanas. O que significa Decápolis? Deca, 10 e polis, cidades. Eram regiões, não é, onde eram conhecidas a mesma cultura não judaica. As pessoas que moravam ali se sentiam atraídas pelo ministério de Jesus e com certeza Jesus tinha ou teve alguma participação em alguma dessas regiões. Algumas pesquisas recentes mostram que algumas regiões das cidades de Decápolis tinham sim uma presença judaica em seu território, como é o caso de Gerasa. E talvez você esteja perguntando aí quais cidades eram essas. As 10 cidades, não é, de Decápolis, segundo Plínio, o historiador, essas cidades eram Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Ripos, Diom, Pela, Gerasa e Canata. Embora exista certa divergência sobre o que representavam essas cidades, a opinião que prevalece é de que se tratava de uma confederação cosmopolita fortemente marcada por uma cultura helenística comum. A gente pode aí ler os textos, né, de Mateus 4, 25, Marcos 5, de 1 a 20 ou Marcos 7, 31. A gente vai ver referências bem claras dessas cidades. Pérea. Essa cidade estava localizada exatamente abaixo de Decápolis. Embora o Novo Testamento não fale exatamente no nome dessa cidade, a gente pode entender que a citação além do Jordão se refere a esta cidade, a Pérea, a um lugar que provavelmente ali foi encontrada as ruínas de Jericó, onde hoje é ainda a cidade de Jericó, aonde Herodes estabelece ali o seu templo, não é, o seu palácio, aonde foi a pregação de João Batista, do batismo de Jesus. E provavelmente nessa região da Pérea, Jesus jejuou por 40 dias, né? Como a gente conhece aí como o deserto da Judéia. Foi ali naquela localidade que Jesus jejuou. A Pérea era o caminho ideal também para o judeu que quisesse ir de Judá para a Galileia. Era uma região onde os judeus podiam passar livremente sem se encontrar com os samaritanos, sem passar pela região de Samaria, até porque os judeus não se davam com os samaritanos naquela época. A gente pode ler, né, esse texto lá em João. E é a cidade, né, que fica facilmente transitável para os judeus. Esse é o lugar da Pérea. Samaria. Antes de nós falarmos sobre, né, a região realmente de Samaria, a gente precisa entender como ela começou. No ano de 930, mais ou menos, antes de Cristo, o rei Salomão morreu e a partir daí a nação de Israel foi dividida em duas partes, em duas regiões, região do norte e região do sul. A região do norte, como Israel e sua capital Samaria, a região do sul, Judá e Jerusalém. As pessoas que estavam morando ali no sul, em Jerusalém, entendiam que era ali mesmo que eles deveriam adorar a Deus no templo de Jerusalém. Já aquelas pessoas que foram para o norte, se dividiram, os samaritanos, entendiam que não precisavam ir a Jerusalém, no templo, adorar a Deus, mas construíam seus próprios santuários em Betel e Dan. Em 722 a.C., o rei da Síria, Salmanasar, invade Samaria e toma o povo cativo para a Síria. E em contrapartida, as pessoas, outros povos que também foram subjugados, que viviam na Síria, foram transportados, foram levados para Samaria. A partir desse momento, alguns judeus que ficaram ali, alguns samaritanos que ficaram ali em Samaria, começaram a se envolver, a ter um relacionamento e se davam em casamento com não-judeus, com aqueles povos que eram pagãos. E aí a fé começou a ser
realmente abalada, foi misturada, houve uma mistura de culturas aí entre os samaritanos, né, e entre os não-judeus, entre os povos que eram pagãos naquela região. E a partir desse momento, o povo que morava em Jerusalém, em Judá, começaram a abandonar realmente o povo que estava em Samaria, né, e a discriminá-los, porque eles estavam misturando as culturas, eles não estavam realmente se importando com a adoração a Deus, se importando com a adoração ao único Deus vivo, mas eles se misturavam. Houve um sincretismo religioso entre o povo de Samaria. Por isso os judeus, até o momento que Jesus foi até lá, Samaria, eram odiados, né? Os samaritanos eram odiados pelos judeus, e os judeus realmente discriminavam os samaritanos realmente por eles terem se envolvido com outras nações pagãs. Por isso a gente entende, a gente lê na Bíblia que os judeus não se davam como os samaritanos justamente por causa desse sincretismo, porque eles realmente abandonaram a fé, abandonaram a adoração ao Deus vivo. E acreditavam também os samaritanos que o local correto de adoração a Deus era no Monte Gerizim, como está lá em João, em Samaria, não no Templo de Jerusalém. Aí está mais uma característica do povo samaritano, que realmente desprezavam ali a adoração no Templo de Jerusalém e continuavam adorando a Deus no Monte Gerizim. E você vê realmente Jesus, né, conversando com a mulher que foi lá pegar água no poço, e a conversa, né, girou em torno também dos verdadeiros adoradores, aonde adoravam, se era no Monte Gerizim ou em qualquer outro lugar. E Jesus conversa com essa mulher, uma mulher samaritana. Com certeza Jesus quebrou o protocolo indo a Samaria, um lugar onde os judeus não costumavam ir, não costumavam passar. Por isso passavam ao longe, né, ao largo desse lugar que era a Samaria. E finalmente, Judéia. Judéia era a região mais importante para o judeu. É ali que estava encontrado o Templo de Jerusalém. Era uma região onde muitas nações iam para adorar o Deus vivo. Afinal de contas, era ali que estava o local primordial, o local principal de toda a fé judaica, o templo. E a região da Judéia não era uma região com muitos verdes, com uma região muito fértil para a agricultura, para a plantação, até porque a Judéia é uma região com alguns montes e algumas montanhas, e a região da Judéia também tem o deserto, né, que dificulta realmente a agricultura, o deserto da Judéia, que muitas vezes foi mencionado ali no Novo Testamento. É interessante falar sobre a questão do clima, né, como é o tempo, como se dá o tempo ali na Judéia. A quantidade de água que cai das chuvas é mínima se comparado ao que cai da Galileia, né? Em Judéia a gente tem entre 100 e 600 milímetros e na Galileia 900 a 1.200 milímetros de chuva. Isso fora o clima bem complicado, que localizada numa zona fronteiriça entre o clima úmido do Mediterrâneo a oeste e a zona desértica a leste. A Judéia acaba produzindo uma vegetação em parte desértica, que a gente pode chamar das gramíneas, das herbáceas. Mas ali era a cidade que Davi escolheu como a capital, né, Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, o centro da religiosidade judaica, ali onde peregrinam até hoje judeus do mundo inteiro para adorar, para conhecer, para visitar Jerusalém. Hoje nós não temos mais o templo, mas existe o local aonde foi um dia o templo de Jerusalém. Belém também é uma cidade que fica ali em torno da Judéia. Belém, a cidade do rei Davi. Jericó, a primeira conquista hebreia da região, e Hebrom, o local do túmulo de Abraão e Sara.
né? É um local também muito importante, são sítios da região da Judéia. E é interessante falar que após o fim do cativeiro babilônico, a Judéia se tornou essencialmente um território ocupado pelas pessoas que voltaram do exílio. Como a maioria das pessoas que estavam no exílio em Babilônia eram judeus, esse passou a ser o nome designado aos descendentes de Abraão, ou aqueles que eram seguidores da fé de Abraão. E o seu território ficou conhecido realmente como Judá ou Judéia, devido à tribo que voltou, os remanescentes que voltaram do cativeiro da Babilônia. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo bastante amplo, né, das províncias, das cidades, das principais cidades, aonde Jesus passou, aonde Jesus teve a maior parte do seu ministério. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.